Mas quando o autor coloca assim, nós somos apenas carne, é essa experiência que a gente estava comentando anteriormente, né? Que é a experiência da pessoa materialista, que busca o entendimento através da sua própria, né? Através do entendimento da materialidade. E aí ele coloca essas figuras desse autor que fazia esses displays, assim, vamos chamar, que eram essas, vamos dizer assim, essas esculturas extremamente complexas, cheias desses elementos que falavam muito, vamos dizer assim, que tinham a intenção de, de expressar de forma extrema a experiência humana, né? E, assim, como eu posso dizer? E falando, né, querendo ou não, dando uma opinião muito mais sobre. Como eu posso dizer? Na live anterior a gente conversou muito sobre o problema que às vezes a mensagem é, ela pode ser uma mensagem corruptiva, vamos dizer assim, e não uma mensagem, vamos dizer assim, não uma mensagem boa, né? Através da arte a gente pode convencionar expressões que são extremamente danosas à experiência e o pensamento do homem. E esse nós somos apenas carne, mesmo que a pessoa não tenha uma espiritualidade, que ela não tenha uma perspectiva, né, de uma crença, quando a gente coloca nós somos apenas carne, nós tiramos todos os aspectos que são metafísico da experiência psicológica, que são da experiência do entendimento do homem. Então, assim, e eu vejo que assim, esse somos apenas carne fica muito bem retratada na obra dele. A gente consegue ver isso, a gente vê, vamos dizer, a pureza dessa experiência que se for apenas materialista mesmo, que se for uma experiência apenas do corpo, essas formas aqui, na verdade, são formas que podem ser, vamos dizer, se a experiência ela é puramente materialista, então a gente pode evoluir para uma situação dessa aqui, né? Vamos dizer assim, é, a dor deixa de ser dor, a beleza deixa de ser beleza, todos os aspectos que são, vamos dizer assim, né, da nossa percepção, o gosto, tudo começa a se desfazer. E quando o estudo vai se fazer, todos os elementos que, vamos dizer assim, sejam necessários à situação, seja essa qual for, no sentido, se não há sentimento, se não há sensação, é, vamos dizer assim, é até difícil de definir, é até difícil de falar sobre isso, mas eu acho que vira uma coisa assim, vira uma coisa que não tem sentido, uma coisa nojenta, uma coisa que está totalmente fora de qualquer aspecto de ordem, de qualquer aspecto de elementos que, vamos dizer assim, são convencionais. Então acho que ele expressa muito bem, mas eu acho que a frase do autor sobre o texto, vamos dizer, a obra do artista eu acho ela bem interessante, mas essa frase, nós somos apenas carne, é algo bem, né, dentro do secularismo, é algo bem agressivo a toda e qualquer pessoa, assim, não só aqueles que creem em alguma coisa. Capítulo 17, perfeito a todo custo, eugenia e a política do horror. Então, no fim aqui, esse é o último capítulo, né? E é muito assim, aí a gente conclui aqui essa perspectiva sobre o Baliorn, colocando, vamos dizer assim, de uma maneira bem geral, assim, de como que o mundo vê as experiências mais extremistas do Baliorn, né? Se a gente for falar de experiências comuns, a gente vai falar que nem a gente estava falando anteriormente, de filmes filmes até mesmo de Hollywood que expõem a questão do corpo e a deformação e questões, né, relacionadas a isso. Mas a gente também acaba entrando no aspecto da política, quando a gente vai, né,
nesse termo, né, da violência, a gente começa a dizer o que é certo e o que não é, aí entra o conservadorismo, entra o, né, conservadorismo que na verdade é só de fachada, entra toda uma experiência de também muitas vezes de um progressismo que é simplesmente um progressismo caótico, que não tem um pensamento, que não tem uma pesquisa, que não tem uma identificação de fato das coisas. Então o body horror, ele é centro muitas vezes das discussões morais, éticas sobre a produção das artes, das produções científicas, das produções, vamos dizer assim, de uma forma bem abrangente na questão humana. Então, muitas vezes a gente vai colocar assim, a gente vê, que nem a gente estava falando, né? Questões de voyeurismo, questões que são de fetiche. Por mais, por exemplo, que eu tenha, né, a crença cristã e não veja valor, né, em várias dessas expressões, outros têm como essa experiência né, da carnificina, da coisa sexualizada ao extremo ali, como sendo algo aceitável socialmente. E a gente vive em conjunção. E existe também o aspecto em aquilo que a gente está falando. Tudo que é condicionado, né, que está dentro né, do espaço da criação, que está dentro do espaço, vamos dizer, que não é do real, a gente, eu vejo assim que eu sou mais tendencioso a pensar sobre a livre fala, né? Eu acho que várias coisas que têm acontecido hoje em dia, principalmente, né, questões de piadas no nosso país, são questões ridículas, questões que já passaram do mínimo de liberdade de atuação e de pensamento, seja cultural ou político, no nosso país. Então, assim, o body horror, ele entra muito nesses conceitos, ele entra muito nesse diálogo, e é algo transicional, assim, né? Algo que, em um momento, às vezes é uma coisa, vai mais para outra, vamos dizer assim, vamos dizer, o horror, ele fica mais aceitável em um momento, em outro ele fica menos aceitável, tudo segue muito os movimentos do mundo, mas a arte, ela tá aí para ler os momentos, ler as realidades. E, por exemplo, do que a gente viu aqui do Mark Pauer, né, dos dioramas dele, eu acho que a gente está muito mais perto de uma representação dessa do que a gente vê representado numa rede social aí da vida. Então, o body horror, ele tem muito espaço para discussões muito importantes para a nossa sociedade.